sejam bem-vindos novamente ao módulo 3 do curso de atualização em análises clínicas, ofertado pelo Conselho Federal de Farmácia. Eu sou a professora Maureen Sferangeben e o tópico de hoje vai ser a avaliação laboratorial dos distúrbios hepáticos e pancreáticos. Nesse tópico, nós vamos falar sobre anatomia, a histologia e a citologia do fígado e do pâncreas. Vamos abordar as funções hepáticas, as funções pancreáticas, as principais patologias hepáticas e pancreáticas, quais são as manifestações clínicas que nós podemos encontrar nessas condições e, obviamente, vamos falar sobre os marcadores laboratoriais hepáticos e pancreáticos. Nesta aula, nesta primeira parte, vamos falar da anatomia, histologia, citologia do fígado e do pâncreas, as funções de cada um desses órgãos e as principais patologias hepáticas e pancreáticas e também as manifestações clínicas que nós encontramos. Lembrando que o fígado e o pâncreas, até pela proximidade anatômica, eles às vezes um acaba afetando o outro. Você tem uma doença primária hepática que acaba refletindo no pâncreas e vice-versa. Aqui nós temos, então, uma ilustração anatômica e aí a gente pode ver claramente a proximidade dos dois órgãos, né? O fígado e o pâncreas aqui atrás, amarelinho. Vamos começar falando do fígado. Primeiro o fígado, com uma abordagem um pouquinho mais anatômica. Essa visão, uma imagem, né? Ilustrando a visão anterior do fígado. O fígado, ele é o nosso maior órgão interno e ele tem uma capacidade incrível de regeneração. Eu brinco que eu acho que é um dos nossos órgãos mais guerreiros, porque mesmo após uma perda considerável do tecido hepático, ele ainda consegue desempenhar suas funções. Ele pesa cerca aí de 1 quilo, 1,5 kg, e ele ocupa o quadrante superior direito do abdômen. Fica posicionado no quadrante superior direito, certo? Então, a gente vendo aqui, uma breve revisão, a gente tem dois lobos nessa visão anterior, um lobo que é direito, maior, e um lobo que é esquerdo, menor. Já na visão posterior, né, a gente ilustrado aqui, a gente vê com mais detalhes a vascularização do órgão, né? Os vasos responsáveis pelo suprimento de sangue. Então, o fígado ele recebe suprimento sanguíneo através da veia porta hepática. A gente tem ainda as artérias hepáticas e ele vai transitar, todo esse sangue que chega, ele transita aqui pelos lóbulos hepáticos e vai sair do fígado pela veia cava inferior para a circulação sistêmica. Então aqui a gente consegue verificar a parte da circulação. E a principal célula do fígado todo mundo conhece, que é o hepatócito. Os hepatócitos, eles são células parenquimais que juntas vão formar aqueles lóbulos que a gente viu nos slides anteriores, os lóbulos hepáticos. Bem, o sangue que entra aqui no fígado, ele vai cair nos sinusoides, e que são capilares revestidos por células sinusoidais. O fígado ainda tem uma célula muito importante, que é uma população presente ali de células, denominadas células de Kupffer, que são os macrófagos hepáticos. Muito bem, o espaço que fica entre o sinusoide e os hepatócitos é o espaço conhecido como espaço de Dicey, esse espaço aqui. No ápice dos hepatócitos, a gente tem os canalículos biliares, que é por onde vai sair, né, vai ter a secreção da bile. E nessa superfície
Vasolateral aqui, nós temos onde que vai ocorrer a absorção e a secreção de substâncias para o sangue. O fígado é um órgão multitarefa, multifuncional, né? Quando a gente pensa quais são as funções hepáticas, elas são diversas. Começando aqui pelo metabolismo, secreção, síntese de diversos componentes do corpo. Então, extremamente importante, por exemplo, na regulação, no metabolismo da glicose. A gente sabe que o fígado desempenha um papel muito importante, né? Glicólise, gliconeogênese, enfim. O fígado também sintetiza a maior parte das proteínas que nós temos no corpo. Não é o único órgão, né? A gente tem tecido linfóide, mas ele desempenha um papel muito importante na síntese de proteína, inclusive de albumina e fatores de coagulação. Então, a gente guarda essa informação quando pensar no que nós podemos dosar para verificar a função hepática. Ele é responsável pela secreção da bile, nós já falamos há pouco, né? Até por onde sai essa bile. Além disso, o fígado ele tem um papel muito importante também na detoxicação de medicamentos, por exemplo, de drogas, né? Através da biotransformação. Ele também detoxica toxinas, amônia, né? Amônia é tóxico dentro do corpo, o fígado que vai participar dessa detoxicação. Ele armazena, além de sangue, ele armazena muito sangue, né? É um órgão de reserva sanguínea. Ele armazena glicose, lipídio, né? De maneira geral, glicose, lipídio, ferro, vitaminas. Então, é um órgão que tem uma função bem ampla, né? Na biossíntese, na degradação de várias moléculas, e ele é um filtro. O órgão guerreiro, ele pode estar muito comprometido, quase 90, até mais de 90 às vezes por cento do seu tecido comprometido, e mesmo assim a gente vai ter funções preservadas. Muito bem, vamos falar em paralelo agora, né? Abordar o pâncreas, que é um outro órgão bem interessante. Anatomicamente, né? Falando, o pâncreas ele é um órgão muito menor do que o fígado, ele tem cerca de 15 centímetros, né? Ele pode ser dividido em cabeça, pescoço, corpo e cauda, e ele fica na região abdominal atrás do estômago. Então a gente consegue perceber aqui nessa ilustração, né, que foi colocado atrás do estômago, grudadinho, e ele fica encaixado entre o duodeno e o baço. Então nós percebemos aqui, né, o baço, o pâncreas encaixado no duodeno, nessa curvatura, atrás do estômago e diretamente ligado aqui com o fígado. Tem gente que divide ele em 3 regiões só, né? Cabeça, corpo e cauda, não tem problema. A cauda, né? A cabeça é que se enquadra aqui, então, no duodeno, né? E a cauda mais afinalada para cá, perto do baço. Ele é um órgão, então, que tem basicamente 2 tipos de tecido, né, ou de agrupamento celular. Os ácinos, representado aqui nesse tom mais amarelo esverdeado, e são eles responsáveis pela função exócrina do pâncreas. E nós temos também um outro conjunto tecidual de célula que é conhecido, né, então, como as ilhotas ou as ilhotas pancreáticas, que é mais responsável pela parte endócrina do pâncreas. Nós vemos aqui nessa imagem histológica áreas acinares maiores aqui, parece assim um tecido um pouquinho mais grosseiro. Nós vemos aqui também um ducto, aparecendo aqui nesse corte histológico, e áreas um pouco mais claras, né? A afinidade tintorial aqui, ela é diferente dessas células,
que representam então a ilhota de Langerhans. O pâncreas então é formado por esses dois grupamentos aí celulares. E aqui a gente tem uma representação, né, um desenho mostrando exatamente isso. Grupos de células chamadas de ácinos pancreáticos e as ilhotas de Langerhans. A gente tem várias células nas ilhotas, né? São 5 tipos celulares, embora a gente lembre mais da alfa, da beta e da delta, por conta aí da regulação, principalmente da regulação da glicose. O pâncreas, ele tem funções endócrinas e exócrinas. As funções endócrinas, como nós vimos, elas são garantidas pelas células da ilhota, né? As células da ilhota de Langerhans. E as funções exócrinas são garantidas pela secreção de enzimas que vão auxiliar, então, na digestão e em outros processos, e quem é responsável pela secreção dessas enzimas são os ácidos. Bem, em relação à função endócrina, nós temos aqui a principal célula que a gente tem é a célula beta, mas as outras são muito importantes também, secretam hormônios muito importantes. Começando aqui nesse slide falando das células alfa. As células alfa, elas têm aí representando cerca de 15% do total das células da ilhota e secretam o glucagon. O glucagon, ele estimula o fígado a converter o glicogênio em glicose, né? Isso vai fazer com que acabe aumentando as concentrações glicêmicas. Então, o glicogênio estimula lá o fígado a fazer, né, a converter o glicogênio em glicose e a gente vai ter glicemia eventualmente. A célula beta, ela produz insulina, mas não só insulina. Inclusive, a gente quando pensa nos análogos, né, da amilina, que são medicamentos também utilizados para controle do diabetes, a gente lembra que é a célula beta também que secreta esse hormônio. Nós temos aí cerca de 80% do total de células da ilhota sendo célula beta. Então, a insulina é realmente o principal hormônio, que a função básica dela é colocar a glicose para dentro das células e né, estimular que as células captem essa glicose da circulação e aí controla a concentração de glicemia. Mas a mielina também é importante, né? Não coloquei no slide, mas a mielina também é secretada por essa célula e ela vai promover um retardamento do esvaziamento gástrico. E assim o paciente não vai ter picos de glicose por conta disso. A célula delta, ela é uma célula que corresponde a de 3 a 10% do total das células da ilhota e secreta somatostatina. Somatostatina, eu brinco que é o juiz, é o hormônio juiz, porque é um hormônio que vai suprimir a liberação de outros hormônios produzidos pelo pâncreas. E aí nós temos também a célula gama, que uma quantidade pequena, aí, cerca de 4, 5% do total de todas as células da ilhota e secreta o polipeptídeo pancreático. Esse polipeptídeo é uma proteína que vai regular a secreção pancreática endócrina e exócrina também. E por fim, ali na ilhota, nós temos uma quantidade muito, muito pequena, quase insignificante, mas não é insignificante, de células epsilon. Menos de 1% do total de todas as células da ilhota e essas células vão secretar a grelina. A grelina é o hormônio da fome, né? Inclusive muito estudado nos casos de obesidade. Em relação à função exócrina, nós temos secreção de enzimas que vão nos ajudar na digestão daquilo que a gente come, né? E o que a gente come? Grupos alimentares de gordura, de carboidrato e de proteína. Então, eu tenho enzimas que vão ajudar na quebra desses grupos aí, né, proteínas, carboidratos
e lipídios. Bem, as enzimas proteolíticas são tripsina, quimo ou quimiotripsina e carboxipolipeptidase. E as enzimas que degradam carboidrato, amilase pancreática, né? Não é só no pâncreas que nós temos a amilase, mas aqui a gente está falando do pâncreas. E para degradar gordura, né, lipídio, nós temos lipase, para degradar triglicerídeo, colesterol, esterase para fazer a degradação, ajudar na degradação do colesterol, e a fosfolipase para os fosfolipídios. Vou citar algumas das patologias hepáticas, né? Falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas quando a gente fala de fígado, a principal doença que a gente lembra, de fato, é a hepatite, mas existem muitas outras. Existem doenças autoimunes, existem doenças metabólicas, né, que são hereditárias, muitas vezes por algum distúrbio genético, que é raro, mas elas existem. Nós também temos que falar das neoplasias, porque laboratoriamente a gente pode fazer marcadores, né, para auxiliar o médico em relação a isso. E a cirrose, que é uma entidade, né, onde o fígado está envolvido, você tem fibrose do tecido hepático e é muito importante também. Em suma, as doenças hepáticas, elas vão ter uma alteração na estrutura, na morfologia e na função dos hepatócitos. Vou falar um pouquinho, então, sobre as hepatites, porque nós podemos dividir as hepatites de várias formas, né? Aguda e crônica, pela causa, né? Etiologia. Então, se é de causa infecciosa, não é só do vírus da hepatite, que a hepatite infecciosa vive, tem outros vírus envolvidos, e a gente pode dividir, então, em causa não infecciosa também. E aí é importante porque a gente sabe que muitos medicamentos são hepatotóxicos. Vamos detalhar um pouquinho melhor as causas infecciosas. De fato, os vírus da hepatite são os principais vírus envolvidos nas hepatites infecciosas, porque eles são vírus chamados de hepatotróficos. Nós temos a hepatite A, B, C, são as mais frequentes, mais conhecidas, mas existem outros tipos também, né? AE, AG, TT e C1. Outros vírus, que eles não são hepatotróficos, mas eles podem, de alguma maneira, lesionar o tecido, a gente pode citar aqui a rubéola, Epstein-Barr vírus, né? Tem uma certa associação que não é tão rara. O citomegalovírus também tem essa associação, febre amarela. Então, diversos vírus podem sim causar hepatite infecciosa. Em relação à hepatite não infecciosa, nós temos a hepatite alcoólica, causada pela intoxicação pelo álcool, e nós temos a hepatite medicamentosa. E aqui várias drogas já foram associadas, e aí depende até, existe uma classificação para dizer o quanto ela pode sim comprometer, mas basicamente o que nós temos que pensar? Que a lesão que essa droga causa, ela pode ser direta, ou seja, dose dependente. A gente sabe que quanto maior a dose, maior o risco de se causar a hepatite não infecciosa medicamentosa. Ou ela pode ser independente, e essa é mais difícil da gente prever. Por quê? Essa lesão indireta, ela vai ocorrer quando? Quando, por algum motivo, acontece uma reação autoimune, né? Qualquer composto ali, qualquer agente que era antes considerado inócuo, mas aquele paciente faz aí uma reação autoimune, ou ainda, e aqui também é mais difícil de prever, quando por diferenças do metabolismo, né, diferenças individuais daquele paciente, ele acaba transformando algum componente da droga em uma toxina, tá? Então, isso é mais difícil ainda. Então, a lesão ela pode ser direta
droga dependente ou indireta. E aqui eu cito alguns medicamentos, né? Então, pacientes que fazem tratamento da tuberculose com rifampicina, isoniazida, enfim, a pirazinamida, podem ter uma hepatite medicamentosa. Bastante frequente, relatado na literatura, o paracetamol, né? Causando hepatotoxicidade, a meldarona, que é usada para arritmia. Então, a gente tem vários, uma lista grande já de drogas bem descritas. E ainda nós temos as doenças metabólicas hereditárias. Elas são muito mais raras, né, do que as hepatites, mas são muito importantes. Normalmente são muito graves. Vou citar aqui 2 exemplos, né? Temos ainda o defeito da alfa-1 antitripsina, mas vamos citar a hemocromatose, que é uma deposição excessiva de ferro nas células parenquimais, em especial no fígado. Essa doença ela é uma doença hereditária associada, então, ao depósito excessivo de ferro, e isso vai causando um dano tecidual, né, um dano hepático progressivo. A doença de Wilson, ela é um outro defeito genético, e aí você tem um transporte hepatocelular de cobre comprometido, e acaba acumulando cobre, né, o metal, no tecido, levando a uma série de comprometimentos. A hemocromatose é a doença hepática hereditária mais comum nas populações caucasoides, né? E a gente vê esse dano tecidual, embora seja, não é tão comum, é uma doença mais comum aí nas populações caucasoides. Nós temos ainda as doenças autoimunes, né? E as neoplasias e a cirrose que eu já tinha comentado. Em relação ao pâncreas, a principal doença é a pancreatite. A pancreatite ela tem várias classificações, várias definições. E a pancreatite tem uma característica que muitas vezes ela é de difícil diagnóstico. Clínico, laboratorial, nem tanto, mas clínico sim, encaixar e pensar, né, suspeitar de pancreatite, muitas vezes é difícil fechar um diagnóstico completo e perfeito. Nós podemos ter a pancreatite aguda, crônica, hereditária, a pancreatite autoimune, a pancreatite medicamentosa, assim como temos as hepatites medicamentosas. A gente tem uma lista enorme de medicamentos que podem causar essa inflamação do pâncreas. Nós temos a insuficiência pancreática exócrina, então é um problema do pâncreas exócrino. E temos, obviamente, né, as neoplasias ou câncer pancreático. Vou dar um destaque em relação à pancreatite medicamentosa, que assim como a hepatite, a gente tem o paracetamol bastante associado, né? Temos vários relatos de paracetamol causando pancreatite aguda, medicamentosa. Mas vejam, tem aqui uma lista grande e lista de medicamentos que são medicamentos comuns, né? Codeína, enalapril, metildopa, furosemida, losartana, até o omeprazol pode ser associado à pancreatite. E as manifestações clínicas das doenças hepáticas e pancreáticas às vezes se confundem, né? Quando a gente fala em dor abdominal, as hepatites e as pancreatites podem ter, e tem sim dor abdominal. Pancreatite principalmente tem uma dor clássica que eles chamam dor em tábua, né? Uma dor muito forte abdominal. A icterícia ela está mais associada às doenças hepáticas, mas lembrem-se, você tem um comprometimento pancreático que acaba afetando o fígado, você pode ter também icterícia secundária aí, no caso de pancreatite. As anormalidades sanguíneas, né, alterações em marcadores sanguíneos vai estar presente na hepatite por conta da função comprometida do fígado. Urina escura e fezes claras, a gente sabe que isso daí também está associado, né, à presença de bilirrubina direta aumentada quando a gente tem presença de urina escura e fezes claras pela ausência dos seus metabólitos no intestino.
né? A gente tem a icterícia, só para, né, destacar, é um depósito da bilirrubina nos tecidos. Vai acumular bilirrubina nos tecidos e aí a gente vê aquela pessoa com pele amarela, com as escleras, né, amarela. A gente tem os olhos amarelados quando é muito intensa a quantidade de bilirrubina que está ali presente. A gente pode ter um edema periférico no caso da hepatite, né? Quando você tem um comprometimento mais longo daquele fígado, a gente tem a albumina sendo prejudicada, a síntese dela prejudicada. Então, mais de 20 dias, né, que é mais ou menos o tempo de meia-vida da albumina, a gente já pode ter a presença de edema no paciente com esse comprometimento mais sério hepático. Podemos ter hipertensão portal, né? Toda vez que tiver uma resistência ao fluxo sanguíneo portal, vai ter formação de circulação colateral, vai ter aquelas veias dilatadas, isso pode romper, causar hemorragia e é extremamente grave, né? Pode levar o paciente a óbito. Hipertensão portal é bem séria, né? Então, falando um pouquinho mais dos sintomas que podem acontecer nas doenças hepáticas, sintomas e manifestações clínicas. E a ascite, né, por fim, que é aquele acúmulo de líquido na cavidade abdominal. A gente tem o líquido acítico ou o líquido peritoneal acumulando. Isso é mais comum nos casos mais graves de lesão hepática, onde a gente tem a cirrose, principalmente a cirrose alcoólica, né? Eu coloquei aqui em destaque também, até fiz um asterisco, nas doenças hepáticas pode acontecer o que a gente chama de encefalopatia hepática, que ocorre pelo acúmulo da amônia. A amônia é tóxica, né? E de outras substâncias que teriam que ser detoxicadas pelo fígado, mas não são por conta do seu comprometimento. E essas substâncias, elas tóxicas, vão causar comprometimento encefálico. Vão causar torpor, edema cerebral, confusão mental, e isso pode evoluir, né, ter um desfecho muito ruim, né? Levar o paciente a coma e à morte, tá? Como eu falei, a cirrose, que é um estágio terminal de várias doenças hepáticas, né? Várias hepatopatias, e vai ser caracterizada, então, pela destruição do tecido hepático, né? Faz uma fibrose, a cicatrização ali que ocorre, né, impede que o fígado desempenhe suas funções. Até pouco tempo acreditava-se que todo o tecido fibrosado hepático ele nunca mais seria revertido, não teria uma recuperação. Hoje já se entende um pouquinho diferente, né? Parece que em algumas situações pode haver uma reversão dessa fibrose, vai depender muito de uma série de coisas. Em relação à doença pancreática, como eu comentei, a principal manifestação clínica é aquela dor abdominal, é uma dor abdominal diferente, né? Eles chamam uma dor em tábua aqui superior. É bastante comum a presença de náuseas e vômitos. Pelo comprometimento, né? Pensando sempre na função do pâncreas, a gente entende que se ele está comprometido, ele vai ter comprometimento endócrino e exócrino. E isso pode causar náuseas, vômitos, né? E perda de peso. Bem, nessa aula a gente falou sobre fígado e pâncreas, basicamente anatomia, fisiologia e citologia. Falamos sobre as funções desses órgãos, as principais patologias, né, de uma maneira bem ampla, geral, e as principais manifestações clínicas das hepatites, né, das doenças hepáticas, das hepatopatias e das doenças pancreáticas. Na próxima parte desse tópico de avaliação laboratorial dos distúrbios hepáticos e pancreáticos, nós vamos falar especificamente sobre os marcadores laboratoriais hepáticos e pancreáticos. Até lá!